Estamos aqui hoje acompanhadas pela professora Gabriela de Souza Morandini. Ela é nascida em Ribeirão Preto, en el estado de São Paulo. Es profesora de portugués para extranjeros en el Centro de Estudios Avanzados de Lenguas Modernas de la Universidad de Jaén, de España, desde 2018. Tiene experiencia anterior con enseñanza de portugués para hispanohablantes durante una pasantía profesional en Aguascalientes de México, además de haber dado clases particulares de portugués como lengua extranjera para hablantes nativos de inglés. Es formada en letras por la Facultad de Filosofía y Letras de Ciencias Humanas de la Universidad de San Pablo. Estudia actualmente una maestría en TICS para enseñanza y tratamientos de lenguas de la UNED España. Ella trabaja en la Pleples Sevilla, que tiene una delegación en la Central Madrid, donde brinda apoyo a profesores que imparten clases de portugués para hispanohablantes, principalmente en Andalucía, España, por medio de acciones formativas y eventos relacionados con la temática de portugués como lengua extranjera, portugués como lengua no materna, portugués como lengua adicional y portugués como lengua de herencia. Muy bien, Natália. Prazer, Gabriela, como vai? Olá, um prazer também. Tudo bem, e vocês? A ideia, então, é conversar um pouquinho e você contar como é que foi a experiência do ano passado com esta pandemia que atravessou as aulas assim no mundo inteiro. Ok. Todo seu, professora. Tá, ok. Então já posso ir relatando, né, como foi para mim. Como é que foi a sua experiência, onde você dá aulas, como é que se adaptaram assim as aulas presenciais à virtualidade por causa da... Ok. Bom, nós, num primeiro momento aqui na Espanha, né, nós tivemos uma modalidade, digamos, híbrida, né? A primeira ação, antes de que realmente confinassem todo mundo, foi de pedir aos alunos que fossem reduzindo a presencialidade, então... Alguns iam durante uma semana, outros ficavam em casa, depois fazia essa espécie de rodízio. No momento em que realmente se deu o fechamento, né, o confinamento, então nós passamos a fazer as aulas completamente online. Então, assim, na universidade nós tivemos uma semana de parada total para pensar um plano de ação, né? Como que nós vamos nos adaptar a essa realidade e também para que os professores tivessem um pouco de tempo de adaptar aquele conteúdo que já estava programado para um formato que funcionasse melhor online, né? Uma semana, 10 dias, contando o final de semana. Então, mesmo com esse tempinho, claro que não foi suficiente, nós fomos descobrindo muitas funcionalidades ao longo da prática mesmo, né? Conforme íamos dando as aulas online, íamos descobrindo maneiras de melhorar, de adaptar essa aula para esse formato. No meu caso específico, como eu sempre já tive muita facilidade com tecnologia, já tinha feito cursos online, né, formações online, como estudante principalmente, não foi tão difícil buscar recursos ou adaptar o meu conteúdo, porque eu já tinha muitas referências, digamos, né, de ter vivido a experiência como aluna, por exemplo, né. Então, a faculdade tinha também uma plataforma de ensino à distância, né, não tanto para fazer as conferências, as videoconferências, mas principalmente para fazer a postagem dos conteúdos, das tarefas e tudo isso, né. Então, nesse lado foi um pouquinho fácil para mim, mas eu tive também muitos colegas que não estavam acostumados com isso, né, de gerações que não viveram tanto essa experiência do ensino online,
E aí nós fizemos um grupo de trabalho também entre os professores, um grupo no WhatsApp, por exemplo, em que íamos trocando informações, né? Olha, essa solução é interessante para ser aplicado nesse tipo de contexto, esses sites possibilitam fazer provas ou testes, né, de maneira mais ou menos controlada, aqui existe tal repositório, não sei o quê. Então, eu acho que a formação desse grupo de apoio, principalmente para ajudar aqueles professores que não tinham tanta familiaridade com a tecnologia, também foi essencial durante o período da pandemia, né, esse compartilhamento. Então, esse foi o primeiro... Juntos, se ajudavam uns a outros entre colegas. Exato, mutuamente. E muitas vezes, como todos nós estávamos isolados, né, em nossas casas, essa ajuda, ela também acabava mostrando aos professores possibilidades de ferramentas. Porque, por exemplo, eu usava muito o Loom para fazer tutorial para os meus colegas de como eles poderiam configurar determinadas coisas ou como eles poderiam usar determinadas ferramentas. Então, quando eu mandava um vídeo meu gravado pelo Loom, os meus colegas descobriam que o Loom existia e que poderia ser um recurso útil para as aulas deles também, sabe? Então, foi meio uma metalinguagem aí. Professora, e com respeito à carga, vocês tiveram de fazer uma redução ou se manteve a mesma carga que era presencial online? Nós mantivemos, e isso, na minha perspectiva, vendo hoje, eu acho que foi um equívoco, porque eu acho que a aula presencial, ela demanda uma quantidade de horas, né, ali, que não é a mesma, não é adequada para a aula online. Então, no meu caso, se eu tinha 6 grupos, por exemplo, imaginemos que eu tinha 6 grupos e eu dava 2 grupos de manhã e um grupo à tarde, 2 vezes por semana. Era muito esgotador para mim, era muito cansativo ter que passar tanto tempo sentada diante do computador, né? Então, nós não tivemos nenhum tipo de mudança em quantidade de horas, de dias, o curso teve a mesma duração, os encontros eram 2 horas ao vivo, né, assim, direto com os alunos, e na minha opinião isso foi bastante cansativo tanto para mim como para eles, e hoje em dia se eu tivesse que passar por essa situação novamente, eu tentaria propor, né, uma redução nesse tempo que você passa ao vivo com o estudante, talvez 1 hora e o resto dessa hora passar alguma atividade offline, né, que ele possa desenvolver de maneira offline, porque a atenção não se mantém da mesma forma que você mantém numa aula presencial, né. É uma dinâmica diferente que, claro, a gente talvez descobriu aí dando as aulas virtuais, que era uma dinâmica diferente e claro, cansativa. Claro. Com a experiência, você poderia ser feito de maneira diferente. Sim, exatamente. Eu acho que no online eu passava o meu conteúdo de forma muito mais rápida, então eu não precisava de tantas horas ali. E no presencial, você para conversar um pouco com um, depois você vai dar atenção para o outro, demora mais, né? Assim, o desenvolvimento da atividade, ela leva um pouquinho mais de tempo. Então, qual foi a plataforma que vocês usaram para passar os conteúdos? Qual foi a melhor plataforma? Olha, na minha opinião, a plataforma que eu mais gosto é o Google Classroom. Tá? É a que eu acho mais intuitiva para o aluno e também para o professor. Mesmo um professor que não está familiarizado, é muito fácil ele entender o funcionamento. Eu não usava o Classroom porque na universidade eles têm uma plataforma própria, então eu acabava tendo que usar essa plataforma que é como se fosse um Moodle, né? O Moodle da própria universidade, que era um pouco confuso, ele não era muito amigável visualmente, e era, não sei, na minha opinião, um pouco ultrapassado, comparado com as tecnologias que os estudantes estão acostumados a usar.
o layout, a forma de encontrar informação. Então, eu tive experiência com o Classroom, principalmente em outros projetos fora da universidade, e é o que eu mais gosto. Eu acho ele mais bonitinho e organizado do que os demais. E para as videoconferências, nós começamos com o Zoom primeiro, porque, na minha opinião, também é uma das melhores ferramentas, tudo que ele oferece, a possibilidade dos grupos, a forma de compartilhar a tela, ao mesmo tempo você consegue manter a visão das pessoas, né? Uma coisa que, por exemplo, o Google Meet não permite. Então, a gente começou com o Zoom, mas depois de um tempo, a universidade ampliou a parceria com o Google, e então nós passamos a usar o Google Meet. Hoje em dia, por exemplo, em qualquer situação que nós precisemos fazer encontro online com os alunos, por exemplo, numa tutoria, ou se de repente o professor entra em contato com alguém que tem o Covid e precisa ficar isolado, todas essas aulas são dadas pelo Google Meet, se precisam ser dadas online. Bom, e vocês já voltaram 100% às aulas? Porque vocês voltaram agora das férias, não? Isso. As aulas aqui na Espanha, elas geralmente começam entre setembro e outubro, né? Quando acaba o verão europeu, já começam. E nós voltamos 100%. A primeira semana eu dei online porque o Centro de Línguas estava acabando de readaptar as salas, né? Porque nós tivemos que diminuir o aforo, depois tivemos que voltar para o aforo normal. E as salas ficaram inutilizadas durante praticamente 2 anos, então tiveram que fazer todos os testes dos computadores, das câmeras e tudo, né? E alguns alunos ainda estavam com problemas do visto. Alguns países ainda estavam impedidos, né, os estudantes provenientes de alguns países ainda estavam impedidos de vir. Por exemplo, eu tive alunos dos Estados Unidos que só conseguiram chegar agora, nesse fim de semana. Então, por ter esta questão, eu, mesmo estando permitido a presencialidade 100%, eu ainda tive que dar esse primeiro mês online para contemplar os alunos que não tinham conseguido o visto de estudante ainda. Para que aqueles alunos tivessem igualmente a aula, isto é, que não perdessem essa aula. Exato, para que eles tivessem a possibilidade de participar da aula no momento em que acontecia, porque eles também poderiam ver a gravação, né? Mas eles queriam participar no momento em que a aula ocorria. Exatamente. Bom, e o que você deixa, então, de positivo e de negativo da pandemia? Ou seja, o que você pode resgatar e dizer, isto foi bom, valeu a pena, isto não? Tá. Eu acho que o mais positivo foi realmente as pessoas passarem a descobrir na tecnologia uma função educativa, não só de entretenimento. Eu acho que muitos estudantes e, inclusive, professores também, quando pensavam na tecnologia, sempre viam pelo lado de facilitar alguns processos diários, né? Ou de se entreter, assistir um filme, usar uma rede social e tal. E a pandemia forçou-nos a buscar na tecnologia uma ferramenta educativa. E mesmo estudantes que já nasceram na era digital, nem sempre eles tinham esse olhar preparado para o uso da tecnologia com a intenção de aprender. Era sempre com a intenção de entretenimento. Então, esse eu acho que foi o lado mais positivo. E o lado negativo, na minha opinião, foi um pouco essa coisa da adaptação sem planejamento, de pensar que o mesmo que você faz presencialmente numa sala de aula, simplesmente você repete online e que vai funcionar. Não, eu acho que isso para mim foi o mais desgastante. Principalmente, não tanto quando eu estava dando aulas 100% online, mas principalmente quando nós começamos a voltar no modelo híbrido, né? Que algumas pessoas podiam estar presentes, mas outras estavam online. Então, essa fase híbrida, eu não gostei, acho que não é funcional e foi a parte mais negativa, na minha opinião. Nath? Não, acho interessante porque, escutando ela, vejo que foi um pouco
além das diferenças dos países, dos níveis onde a gente trabalhar, vejo que muitas dificuldades foram as mesmas, seja, para todos. Foi um grande desafio ao qual tivemos que adaptar com pouco tempo de planejamento, como você falou. Foi muito de ir concretizando e tentando nos adaptar aí na hora, né? No momento, enquanto íamos ir desenvolvendo, planejando as aulas, vendo como é que lidava a situação mundial, né? Porque era uma coisa que, quando isso começou, quanto tempo ia ser, e iam ter as aulas virtuais. Então, vejo que foi ou seja, vejo que todos tivemos, além das diferenças particulares, tivemos muitos os mesmos desafios, as mesmas dificuldades. Interessante isso. Sim. Para voltar às aulas, professoras, vocês tiveram de se vacinar. Todos os alunos estão vacinados? Vocês fazem os testes para entrar às aulas? Como funciona essa parte? No meu caso, sim, estou vacinada, né? Os meus alunos, eu não tenho controle dessa informação, não sei. Não sei se a universidade, de repente, sim, tem algum controle, mas eu imagino que, como eu lido com estudantes estrangeiros, né, eu acho que todos estão, sim, vacinados, porque eles não poderiam ter entrado no país sem a vacinação feita, né? Então, os estudantes... Tem uma obrigação, ao entrar à faculdade, eles têm de estar vacinados, ou vocês, professores, têm de fazer algum teste de saúde, isso não é preciso? Não, o único controle que é feito é o da temperatura. Só esse, mas se a pessoa está vacinada ou não, isso não existe nenhuma obrigação, que eu saiba. Perfeito. Bom, da minha parte, quero agradecer, muitíssimo obrigada. Não sei se minhas colegas querem colocar alguma coisa a mais, mas muito obrigada, professora Gabriela, por a sua informação, por compartilhar, porque tem coisas que muitas vezes a gente pensa que só passa aqui, só tem aqui. E vemos que o mundo inteiro sofreu. Sim, isso é verdade. Há questões que são universais. É muito interessante, Gabriela, para mim foi isso, sentir um pouquinho que todos, em certo ponto, tivemos o mesmo desafio e que, além do mais, tiramos coisas positivas também, né? Que não foi sofrer ou dor de cabeça e pensar como é que planejo isso, como é que me adapto, senão que também tiramos coisas positivas. Claro, aprendizagens. Isso, tirar uma aprendizagem. Então, isso é valioso também, né? Com certeza. Bom, eu que agradeço também pelo convite e espero que seja bastante útil aí a todos. Obrigada, muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada, Gabriela. Muchísimas gracias. De nada.